Amém, graças a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Os irmãos ficam tranquilos, porque a gente sabe que não é costume este horário, mas a gente não vai fadigar os irmãos com a palavra. Amém? Ficam à vontade. E eu quero já estar te convidando para abrir a palavra de Deus em 2 Crônica 32. Segunda Crônica 32, versículo 7. Glória a Deus. Ai. Glória a Deus. O derramar da água. O Espírito Santo está neste lugar. Aleluias. 2 Crônica 7, aliás, 32, versículo 7, nos diz assim. Amém, igreja? Nos diz assim: e esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou na palavra de Ezequias, o rei de Judá. Antes de você sentar, não senta não. É noite de oração, Deus já tem feito tanto neste lugar, mas nesse texto tem uma palavra profética. E eu quero te convidar a ser profeta nesta noite. Eu quero que você olhe para o irmão que está no teu lado e com a autoridade do Espírito Santo que há sobre a tua vida, você vai declarar para ele o seguinte: porque há um maior conosco do que com ele. Há um maior conosco do que com ele. Há um maior conosco do que com ele. Igreja, entenda bem. Há um maior conosco do que com ele. Senta aplaudindo e glorificando o nome daquele que é maior, o nome daquele que é poderoso, o nome daquele que é forte e que está conosco. Aleluia. A gente precisa entrar em algumas guerras entendendo quem está do nosso lado. Eu duvido que quando a gente vai formar um time, por exemplo, de queimadinha, que eu gostava muito de brincar, eu logo olhava assim para o time e eu queria saber aquele que era bom, não é mesmo? Ó, vem fulano porque agarra bem, vem fulano porque corre, vem fulano porque dá uns dribles. Então a gente escolhia aquele que era bom para estar do nosso lado. Então eu quero te dizer nesta noite, não sei se você está vivendo em guerra, não sei se você está vivendo em peleja, não sei se você tem alguma luta para travar, mas eu quero te dizer o seguinte: o teu time tem um que é grande, no teu time tem um que é maior, no teu time tem um que é forte. Entra nessa guerra com a certeza da vitória. Aleluia. E olha que eu vou te contar essa história, embora ela está registrada também no livro do profeta Isaías, e de vez em quando eu vou dar uma passadinha por lá. Porque às vezes o que está registrado lá em Isaías não está registrado aqui em Crônica, e a gente vai falar um pouquinho. Mas eu quero te dizer que no versículo 1 do capítulo 32, o texto já vai iniciando dizendo assim: depois destas coisas e desta fidelidade veio Senaqueribe, rei da Síria. Que coisa! O texto aqui já estava falando do rei Ezequias, o rei de Judá. Só que aí vai dizer o seguinte: depois dessas coisas e depois dessa fidelidade. Por quê? Porque quando Ezequias, ele assume o trono, quando ele senta no trono, a primeira coisa que ele faz é ir lá e derrubar os altares a Deus estranho. A primeira coisa que o rei Ezequias faz é tirar toda a imundície que estava sobre o território de Jerusalém. Ele bota um decreto: todos os altares a Deus estranho
tem que ser tirado, tem que ser retirado. E a partir de agora, a gente só se prostra, a gente só se curva, a gente só se inclina diante do Deus de Israel. Primeiro decreto que ele colocou, assumiu o seu reinado. Depois o rei Ezequias entrou para o templo e ali ele fez com que os sacerdotes, os levitas, viessem se purificar. Só que depois disso tudo a gente pensa assim, então está tudo bem. Eu já derrubei altares que não deveriam estar na minha vida, já tirei altares que não deveriam estar na minha casa, eu já estou me purificando, eu já estou me santificando, agora tudo bem, tem perigo mais nenhum, estou agradando a Deus, sou agora uma pessoa a qual Deus olha para cá e fala, olha como eu me agrado dela, está tudo tranquilo, está tudo bem, mas não é assim, Betânia. Depois dessas coisas, diz a palavra que veio Senaqueribe. Quem é Senaqueribe? Rei da Síria. E esse rei era perverso, um rei mau. Ele já tinha dominado 46 cidades. Ele já tinha tomado 46 cidades. E agora ele estava ali no território de Jerusalém e queria entrar e tomar Judá. E olha, a gente vai ver logo no versículo 2, que vai dizer assim, no versículo 1 vai dizer, depois destas coisas, de toda essa fidelidade, veio Senaqueribe, rei de Assíria, e entrou em Judá, e acampou contra a cidade forte, e intentou separá-la para si. Porque tem algumas situações na nossa vida que é desse jeito. Satanás, ele vem e se acampa. Tem guerra na nossa vida que é assim. Tem território que ele vem e ele bota acampamento. Você é bom, você é ótimo em todos os outros, em outras situações, mas nessa a gente está sempre preso. Tem sempre uma situação que ele faz o acampamento, ele se coloca ali e ele coloca um propósito no coração, eu quero para mim. É assim que ele faz, ele não desiste. Eu falei que era um rei perverso. E visando as 46 cidades que ele tomou, a gente pode dizer que era um rei quase invencível. O cara era bom, poderoso, amedrontava, e era dessa maneira. E ali ele chegou e ele falou o seguinte, olha, eu quero para mim. Satanás faz isso. Ele olha o teu filho, que você pagou ano de estudo, que você acordou, amamentou, levou para médico, passou noite acordado e fala, eu quero para mim. É desse jeito que ele faz. Ele vê a tua esposa, ele vê o teu esposo, que casamento bonito, eu quero para mim. Vê o teu negócio, está prosperando, Deus está abençoando, eu quero para mim. Olha para a tua família e diz, eu quero para mim. Quero para mim. Essa foi a atitude de Senaqueribe. Ao se prostrar ali no portão da cidade, porque ele não entrou em Judá. Segundo a profecia de Miqueias, capítulo 1, diz que ele chegaria até o portão da cidade, mas não entraria, porque na nossa cidade ela está guardada, a nossa cidade tem o sangue de Jesus, a nossa cidade está protegida debaixo das asas do Onipotente. Ele pode chegar no portão, mas não entra. E aí vai dizer a palavra, que ele chega, ele planeja a destruição. O que ele quer é isso, ele quer destruir. Quer destruir relacionamento, ele quer destruir ministério, ele quer destruir vida conjugal, ele quer destruir relacionamento entre pais e filho, ele quer destruir. Essa é a intenção de Senaqueribe. O planejamento dele, querido, presta bem atenção, não é só te afrontar, ele quer te destruir. Essa é a intenção dele. E um inimigo forte, porque foram 46 cidades destruídas. Aos olhos humanos, a gente pode dizer que era invencível, como eu já disse. Aos olhos humanos, a gente olha e fala o seguinte, não tem jeito. Essa situação, eu não tenho mais o que fazer. Sabe qual é o Senaqueribe desse tempo?
Muitas das vezes é o diagnóstico médico. Que o médico olha e fala, olha, não tem jeito. Essa enfermidade não tem cura. Sabe qual é o Senaqueribe desse tempo invencível aos olhos humanos? A droga que entra dentro dos lares. Toma conta dos nossos filhos, que está repreendido em nome de Jesus. Sabe qual é o inimigo invencível desse tempo? O homossexualismo, que todos aí fora estão vendo como normal. A gente olha e fala, aonde vai dar isso? São o Senaqueribe desse tempo, que aos olhos naturais, a gente olha e fala, e agora? Aos olhos naturais, a gente olha e fala, não temos força. Não temos munição para lutar. Porque ele chega atemorizando. A notícia que é o seguinte, eu quero para mim, vou entrar e vou destruir. É essa a notícia que chega. E quando Ezequias vê que ele vem, ele vai tomar conselho então agora com seus príncipes. E agora? O que nós vamos fazer? Senaqueribe vai querer vir, vai querer entrar na cidade, vai invadir, vai possuir. O que vamos fazer? E ali eles têm uma estratégia, porque eu quero te dizer o seguinte, Deus sempre tem uma estratégia para colocar na nossa mão, para derrotar o inimigo que se levanta. Deus sempre tem uma estratégia. Eu iniciei falando com o nosso time, tem um que é maior. E aquele que é maior, ele fala o seguinte, vem cá, a estratégia de guerra é essa. Ele nunca te deixa sozinho nessa peleja. Nunca. E aí tem uma estratégia. Qual é a estratégia? O que nós vamos fazer? Olha, ele vai vir. O inimigo vai vir. E eu já posso ver o semblante, que é de fúria. Mas a gente vai fazer o seguinte. Sabe a água que abastece a cidade? Que fica lá para o lado de fora? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai tampar a fonte. Como assim? Como que a cidade vai se abastecer? Vamos morrer de sede? Não, querido. Ninguém vai morrer de sede. Porque a estratégia é, vamos abrir um aqueduto por debaixo. A gente não vai deixar nada aos olhos do inimigo. Porque aquilo que custou o meu e o teu sacrifício, Satanás não vai se saciar. Não vai. Então o que eu vou fazer, Zeni? Querido, tampa a fonte de água, porque o inimigo não vai matar a sede naquilo que é nosso, não vai matar a sede na vida do nosso filho, não vai matar a sede no nosso casamento, não vai matar a sede na nossa saúde, não vai matar a sede no nosso ministério. Satanás não vai matar a sede na nossa família. Tampa a fonte de água que está por fora da cidade. Está lá fora. E quem está aqui dentro agora, Jefferson, vai morrer de sede? Não, vou abrir o aqueduto. Aonde que eu vou abrir? Por baixo. E quando a gente fala de abrir aqueduto por baixo, eu tenho certeza que crente logo sabe o que precisa fazer. Quando a gente fala de baixo, a gente está falando de oração. Quando a gente fala de baixo, a gente está falando de joelho no chão. Quando a gente fala de baixo, a gente está falando de cara no pó. Quando a gente fala de baixo, a gente está falando de subir ao monte. Quando a gente fala de baixo, a gente está falando de propósitos. Não vai se saciar daquilo que é meu. Eu vou abrir um aqueduto. Não vai se saciar da minha casa, porque eu vou botar o joelho no chão. Não vai se saciar da vida dos meus filhos, porque eu vou botar a minha cara no pó. O inimigo não vai se saciar daquilo que é meu. Eu sei o preço que é, diaconisa Roseni. Não é fácil não. A gente paga preço para ter filho na presença de Deus. A gente paga preço para ter um casamento estruturado. A gente paga preço para ter ministério. A gente paga preço para ter uma família erguida. Ei, no que é meu, Satanás não vai se saciar. Foi isso que Ezequias ali, ó, a estratégia que aquele que é maior está dando nesta noite. Aquele que é maior está falando para mim e para você. Tem uma estratégia nessa guerra. Cava um aqueduto lá embaixo. Lá no fundo. E aí a gente faz o seguinte. A gente tampa a fonte de água que entra para a cidade. Mas ninguém está vendo.
Mas a minha família não vai ficar sedenta. Tem um aqueduto aqui dentro. Ninguém está vendo, mas dentro da minha casa ninguém morre de sede. Tem um aqueduto aqui dentro. Ninguém está vendo, mas o meu ministério não vai ser atingido. Tem um aqueduto aqui dentro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, olha a estratégia de guerra, igreja. Olha a estratégia. Tira da visão do inimigo. Só que às vezes a gente quer mostrar. Quero mostrar que está tudo bem. Mas o que Ezequiel está falando? É o seguinte: eu vou botar lá embaixo que ninguém vê. Precisa postar fazendo biquinho que está tudo legal não, querido. Faz um aqueduto. Não precisa ir para um monte tirar foto não, querido. Faz aqueduto. Não precisa botar lá no teu status para todo mundo ver me sentindo muito feliz. Faz aqueduto, tira da visão do inimigo. Tira da visão do inimigo. E qual é a outra estratégia? Agora a gente vai fazer o seguinte. A outra estratégia é, versículo 5. Vamos edificar o muro que está quebrado. Olha que lindo. Primeiro eu faço o aqueduto. Vou abastecer minha casa, vou abastecer meu ministério, vou abastecer a vida dos meus filhos, vou abastecer aquilo que precisa ser abastecido, mas agora eu preciso também reparar o muro. Preciso reparar o muro. Não adianta ficar só na oração, não adianta ficar só no jejum, não adianta ficar só no propósito, se deixar brecha. Se tiver brecha, Reginaldo, nada vai adiantar. Tem que tampar a brecha, vamos erguer muro. Aí o texto vai dizer que o muro estava quebrado, até as torres. Aí o que ele faz? A gente vai começar a edificar, a gente vai começar a levantar, a gente vai começar a tampar, porque tem algumas situações na minha vida que se eu deixar aberto eu dou legalidade. Satanás não precisa de muita coisa não, missionária Daniele, para entrar, ele só precisa de uma brecha. Precisa de muita coisa não. Às vezes a gente fica fugindo de grandes pecados, mas deixa a brecha para Satanás entrar. Tá certo que para Deus não existe pecadinho ou pecadão, mas a gente, humanamente, a gente começa a colocar alguns graus de pecado. Esse pecado aqui, Deus me livre, isso é muito, mas a gente acaba falando dos outros. Ai, Deus me livre adulterar, Deus me livre. Mas aí, eu começo a virar carinha, não falo com fulano. Tampa a brecha. Tampa a brecha. Não dá legalidade. Porque tudo que ele precisa não é de uma porta, não. Ele precisa de uma brecha. Ele não precisa de uma janela aberta, não. Ele precisa de uma brecha. Qual é a estratégia daquele que é grande? Tampa a brecha. Essa é a estratégia. E aí, manda tampar a brecha. Manda preparar armas para estar preparado para esse dia que Senaqueribe chega. Aí a gente faz uma lembrança de Efésios 6. Que eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. Que arma você tem lutado? É certo, gente, que tem dia que a gente não tem força. Todo mundo vive esse dia, não é só eu não, né? Tem dia que a gente não tem força. Mas Efésios 6 vai me dizer o seguinte, que enquanto eu tenho força, eu preciso me revestir de toda a armadura, para que eu possa suportar o dia mal. O dia que eu não tenho força, eu não estou despreparada. Eu tenho uma arma. O dia que eu estou sem força, eu dobro o meu joelho, e aquele que é maior, ele sabe muito bem o que eu estou sentindo, porque eu não dobro o joelho só quando eu preciso, eu estou me revestindo para os dias maus. E aí então prepara tudo, faz tudo bonitinho, pegou, colocou o oficial de guerra, né? E depois o que Ezequias fez? Ajuntou o povo na praça da cidade. E eu achei linda essa estratégia. Porque às vezes a gente não tem coragem de jogar limpo. Às vezes a gente fica, tá vendo que o inimigo tá vindo, tá vendo que ele vai invadir, tá vendo que ele vai entrar, que ele vai destruir, mas a gente não senta para conversar. Não senta. Sabe o que Ezequiel fez? Vem cá, povo. É aqui na praça. A gente precisa conversar.
Aí eu quero te dizer o seguinte: pode abrir arqueduto, pode tampar a brecha, pode preparar as armas, mas tem que ter diálogo. Tem que resolver a pendenga. Não pode deixar para depois. Tem que jogar limpo. Porque muitas das vezes Satanás entra porque a gente não consegue nem conversar com quem está do lado. Muitas das vezes Satanás entra porque a gente não consegue falar qual é o plano e o projeto de Satanás. A gente está aqui sentado, a gente tem uma estratégia de guerra que Deus está dando diretrizes, mas a gente guarda para mim. Ezequias pegou a estratégia, colocou o povo lá na praça. E chegou lá na praça, ele falou o seguinte: olha aqui, não é para ninguém esmorecer não, foi o versículo que nós lemos, versículo 7. Esforçai-vos e tem bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o que está com ele. Povo, entenda o seguinte: com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que o povo descansou na palavra do rei Ezequias. Sabe o que ele quis dizer? Tem guerra sim, tem inimigo querendo entrar, a promessa é de destruição, vai acabar, vai morrer, vou matar, vou destruir, mas a palavra é: levanta, tem bom ânimo, esforça-te. A palavra é essa. A palavra de destruição não pode ser maior do que a palavra de vitória. O inimigo que vem ao nosso encontro não pode ser maior do que o Deus que está conosco. Querido, tem guerra? Tem. Mas aqui, ó, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor para guerrear. Sabe o que ele está dizendo? Oh, eu sei que a gente não pode, eu sei que a gente não aguenta, eu sei que a gente não tem estrutura, eu sei que a gente não tem força, eu sei, mas com a gente está aquele que é maior e que guerreia a nossa guerra. Gideone, não é na tua força não, querida, porque você não aguenta. É naquele que pode todas as coisas. É Ele que nos dá a vitória. E aí, Ezequias reúne todo o povo, coloca ali tudo bonitinho. O povo ouve a palavra. Agora está tranquilo, vou sair daqui, ó. Deus já falou que vai me dar vitória. Ele já falou que a guerra é dele, que é ele que vai pelejar. Então agora está tranquilo, querido, nada disso. Depois disso, veio Senaqueribe, rei da Síria, e enviou servo a Jerusalém. E sabe o que ele fez? Ele começou ali a fazer aquilo que ele sabe fazer com excelência. Colocar terror. Começou a fazer de tudo para amedrontar. Quem de nós nunca viveu uma situação que a gente para e fala assim: Senhor, eu estou com medo. Deus, e agora? O que eu faço? Ele começou a amedrontar. Ele começou ali dizer o seguinte: olha, ele mandou um mensageiro, Rabissaqué, e quando o mensageiro chega, fala o seguinte: ó, é melhor, em outras palavras, estou tirando daqui, vocês se aliar a nós. É melhor vocês parar de ficar dando ouvido ao rei Ezequias com essa história de que o teu Deus vai te livrar, de que é ele que vai guerrear, de que é ele que vai vencer a peleja. É melhor vocês pararem de ficar dando ouvido a essas coisas e se aliar a nós. Sabe o que ele queria? Ele queria que o povo se rendesse a ele. Às vezes, o inimigo, ele chega dessa forma para a gente. Ele tenta nos mostrar, Sandra, que não tem jeito para que eu possa me render. Primeira coisa que ele quer é que eu me renda. Primeira coisa que ele quer é me desestabilizar. É me fazer acreditar que não tem jeito. E aí ele chegou lá, qual era o propósito dele? Rende a mim. Para de orar por esse menino. Abre mão desse casamento. Abre mão dessa mulher, abre mão desse homem. Querido, teu filho vai morrer nas drogas. Se rende. Foi a mensagem dele. Rabissaqué queria, em outras palavras, estava dizendo dessa forma: vai ter cura não, você é boba. Tu vai morrer assim.
Se rende. Esse é o convite do adversário. Esse é o convite do inferno para a nossa vida. Se rende, porque você não tem como lutar comigo. Se rende, porque você está vendo do jeito que está a coisa. Se rende. Se ajunta a nós. E aí, qual foi o conselho de Ezequias? Ouve calado. Fala nada não. Porque a gente não vai ganhar gritando, a gente não vai ganhar na nossa palavra, a gente não vai ganhar com o nosso argumento, a gente não vai ganhar na força do nosso braço, a gente não vai ganhar no nosso intelecto. Fica quieto as ameaças, fica quieto nas afrontas, vai para o joelho, é em secreto. A Bíblia ensina desta forma: entra para o teu quarto e ora ao teu pai em secreto. Não bate boca não, não precisa se defender, não precisa se explicar, não precisa não, você ganha calado. A palavra de Ezequias é o seguinte, que a guerra era do Senhor. Quando eu começo a falar demais, eu quero ter razão, quero mostrar que eu posso, que eu sei, que eu estou com o meu direito, querido. Silêncio. Fica quietinho. E aí, quando ele então fala ali com o povo volta até Ezequias e vai falar para ele. Nesse meio tempo, Senaqueribe já manda uma carta. Manda uma carta. Entrega lá para o rei da Síria. Aliás, para o rei de Judá. Entrega lá para Ezequias a carta. O que estava contido na carta? Eu vou entrar no teu território. O que estava contido na carta? Vou jogar o teu Deus por terra. Ele perdeu a guerra aí. Ah, meu Deus. Ele perdeu a guerra aí. Porque enquanto o inimigo, ele está só me afrontando, Deus está de lá de braço cruzado olhando. Mas quando ele começa a afrontar, o meu Deus, Deus se coloca de pé. Sabe quando ele perde a guerra? Quando ele fala assim, eu nunca vi filho de crente desse jeito. Aí Deus fala, para com isso. Crente é meu povo, está falando de mim. Sabe quando ele perde a guerra? Quando ele fala lá, a mulher vai para a igreja, olha para onde vai o marido. Aí Deus fica de pé e fala, a guerra é minha. Querido, enquanto ele está só mexendo contigo, Deus está só ouvindo. Mas quando ele começa a falar, vou jogar o teu Deus por terra, perdeu a guerra. Sabe por que ele perdeu a guerra? Porque eu e você já perdemos alguma. Mas aquele que está lá em cima nunca perdeu. Nunca perdeu nenhuma batalha. Enquanto ele estiver falando de mim, ele pode até estar na vantagem. Mas quando ele falar do Deus que eu sirvo, ele está perdido. E entenda uma coisa. Porque a gente pensa que ele é inteligente, mas ele não é não. Ele esquece uma coisa, que quando a gente vem aqui na frente, quando a gente aceita Jesus, que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente fala o seguinte, Jesus, eu te entrego a minha casa, Jesus, eu te entrego o meu filho, Jesus, eu te entrego a minha vida, Jesus, eu te entrego o meu esposo, Jesus, eu te entrego a minha esposa, Jesus, eu te entrego a minha empresa, Jesus, eu te entrego toda a minha vida. O que eu quero dizer com isso? Quando ele fala da minha casa, ele está falando de algo que não é meu. Ele está falando de algo que é do Senhor. Quando ele fala do teu filho, ele está falando de algo que não é teu, é do Senhor. Meu Deus, aí sabe o que acontece? Ezequias pega a carta. E diz o texto, que Ezequias dobra o joelho. E começa a aclamar o Deus do céu. Ezequias pega a carta e começa a orar ao Deus dos céus. E manda avisar a Isaías. Vai lá, fala com Isaías. Que a gente está vivendo em opróbrio. A gente está vivendo em vergonha. Porque o rei da Síria mandou uma carta e falou que vai vir, que vai destruir tudo. E quando Isaías recebe a notícia, Deus usa Isaías e fala o seguinte, vai lá e diz para Ezequias assim, assim diz o Senhor. Meu Deus, ah, que expressão linda, porque quando o Senhor fala, a terra obedece, quando o Senhor fala, o inferno estremece. Qual é a mensagem?
avisa para ele que a afronta não é dele, a afronta é minha. Avisa, vai lá, avisa para Ezequias, para ele ficar tranquilo, Zélia, porque a afronta não é dele, a afronta é do Senhor. Sabe o que eu estou te dizendo nesta noite? Que Deus leu a tua carta. Sabe o que eu estou dizendo nesta noite? Que Deus tomou conhecimento da tua afronta. Sabe o que eu estou dizendo nesta noite? Deus se colocou de pé para pelejar. Aleluia. Vai lá, fala para ele. E outra coisa, aí a gente vai lá no livro de Isaías, porque Isaías vai falar isso aqui tão lindamente. Aí, Deus manda avisar o seguinte: fala outra coisa para ele. Isaías 37, versículo 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade. Ou, presta bem atenção, olha a resposta de Deus para Ezequias: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira. Sabe o que Deus está falando? No teu território ninguém entra. Sabe o que Deus está falando? Não vai entrar. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Ei, além de não entrar, não tem flecha, não tem dardo do inferno que vai atingir a nossa casa, que vai atingir o nosso território, que vai atingir a nossa família. É isso que Deus está falando. Aí Deus ainda fala o seguinte, mas ó, não tem escudo e nem levantará tranqueira. Sabe o que é tranqueira? Deus está falando o seguinte, ó, inimigo não vai colocar cerca, não vai cercar aquilo que é teu. Inimigo não vai cercar território que eu te dei. O inimigo não vai cercar a tua casa. O inimigo não vai cercar a tua família. O inimigo não vai cercar a tua vida. Olha que resposta linda. Eu não sei se era isso que você precisava nesta noite. Mas quando eu dobrei o meu joelho, que eu pedi a Deus uma palavra, e que Deus me deu esta palavra, eu comecei a apresentar ao Senhor a minha carta. Eu apresentei ao Senhor a minha carta. Falei, Senhor, são inimigos invencíveis. É Senaqueribe que tem levantado. Ah, Senhor, eu estou com medo. Eu fui sincera. Quando Deus me deu essa palavra, tornei dobrar o joelho. E o Espírito Santo falou no meu coração: o Senhor já leu a tua carta. Ele se colocou de pé. Aleluia. Nesta noite Deus se colocou de pé para ler a tua carta. E aí tem outro recado aqui. Aí fala o seguinte, ó, só para você ficar tranquilo. Só depois dele falar que ele não vai entrar, que ele não vai cercar. Aí ele fala o seguinte, ó. Ainda no versículo 34. Pelo caminho por onde veio, ele voltará. Nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Querida, a palavra é dele. E a palavra dele, ela é fiel para se cumprir na minha vida e na tua vida também. Além dele não entrar, ele vai ter que sair. Ele vai ter que voltar. A gente iniciou falando da profecia aqui de Miqueias, que Miqueias fez uma profecia que ele não passaria do portão. Talvez para o lado de fora, ele tenha lançado algum dardo dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Mas a resposta de Deus nesta noite para o inferno é: vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Essa é a resposta. Ainda diz assim Jesus, olha o que Deus fala. Porque eu ampararei esta cidade. Eu não sei qual é a tua cidade, eu sei qual é a minha. Ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Não é por merecimento, não, é porque ele nos ama. Não é por merecimento, não, é porque a minha casa não é minha, é dele. Não é por merecimento não, porque o teu marido não é teu, é dele. A tua esposa não é teu, é dele. O teu filho não é teu, é dele. O teu ministério não é teu, é dele. O teu negócio não é teu, é dele. Aí ele fala que ele vai amparar. É esta palavra. Que vai amparar.
E aí é tão lindo, porque ele ainda fala como que ele vai fazer isso. Ele manda o recado, ele manda dizer que não vai entrar, vai dizer que vai ter que voltar. Só que os assírios, quando eles queriam mostrar que ele estava levando alguém cativo, o primeiro símbolo que ele fazia era colocar um anzol no nariz e uma argola nos lábios. Aí Deus pega e fala assim para Ezequias: olha, Ezequias, eu porei um anzol no seu nariz, falando para Ezequias o que ele ia fazer com Senaqueribe. Porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Sabe o que Deus está falando? Aquilo que ele pensou que ia fazer contigo, eu vou fazer com ele. Sabe o que Deus está dizendo? Se ele pensou que ia destruir a tua casa, eu estou destruindo o inferno. Se ele pensou que ia destruir o teu filho, eu estou aniquilando a obra do mal. Se ele pensou que ia destruir o teu casamento, eu estou desfazendo todo o dado de Satanás. Meu Deus, querido, é culto de oração. Se eu não confiar, se eu não crer nessa palavra, em vão seria estar sentado aí, em vão seria estar aqui. Eu não sei qual é o teu território, mas eu quero te dizer uma coisa: tem uma palavra liberada do céu. Ele não vai entrar, ele não vai destruir, porque o Senhor vai colocar um freio no teu território. Ele não entra. Naquilo que você consagrou ao Senhor, ele não toca. Naquilo que Deus te deu como herança, como promessa, Deus não deixa ele colocar a mão. Aleluia. E sabe o que a Bíblia vai dizer? E nós já estamos encerrando, independente da hora, porque aquilo que Deus tinha para falar, Deus já falou neste lugar. Sabe qual foi o fim da história? O texto vai dizer que quando o Senaqueribe volta, porque Deus falou que ia fazer ele voltar. Quando ele volta, quando ele está dentro do templo, adorando lá o Deus dele, a Bíblia vai dizer que o filho dele, o filho de Senaqueribe, entra, pega o punhal e mata o seu pai. O que ele intentou contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida? Eu quero te dizer o seguinte: entrega a afronta para Deus. Apresenta a carta para Deus, porque a palavra de Deus vai dizer, Jeremias vai dizer, que eu bem sei o pensamento que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que tu quer dizer com isso, Ilzenir? Pode estar me amedrontando hoje, pode estar me aterrorizando hoje, pode estar botando terror hoje, mas a minha carta foi lida no céu. Meu Senhor já se colocou de pé. Sabe o que antes de Senaqueribe voltar para a sua cidade, antes dele voltar para a sua terra, quando Deus pega a carta, quando ele lê, quando ele manda o recado, sabe o que acontece? Um anjo se levanta. Eu imaginando, porque a Bíblia não diz que foi assim, eu estou imaginando. O anjo se levantando e falando: deixa comigo, eu vou descer no território do assírio. E o que esse anjo fez? Um único anjo derrotou um exército com 185 mil soldados. Um anjo. Às vezes a gente dobra o jeito e fala assim: Senhor, manda um exército de anjos. Nesta noite Deus está falando o seguinte: um anjo é suficiente para fazer o inimigo ser derrotado. Um anjo é suficiente para entrar no território do inimigo e jogar tudo por terra. Um anjo é suficiente. Eu queria louvar o Senhor. A gente vai louvar? A gente vai louvar, Raíssa? Vamos? Amém. Eu quero te pedir que nesse momento que o louvor estiver sendo entoado, que estiver sendo cantado, você comece a apresentar para Deus as afrontas. Se você ainda não tem a carta na mão, eu acredito que tem, porque Satanás ele não perde tempo. Começa a lembrar agora. Começa a falar: Senhor, Ele enviou para a minha casa, Ele enviou para a minha família, Ele enviou para a vida do meu filho, Ele enviou para a vida do meu esposo, Ele enviou para a vida da minha esposa, Ele enviou para o meu ministério, Ele enviou para a minha empresa, Ele enviou para a minha vida, mas nesta noite eu estou colocando no teu altar. Começa a lembrar. Eu te convido nesta noite a se colocar de pé.
Coloca a tua mão no coração. E você começa a louvar, juntamente com o Ministério de Louvor. Mas entenda o seguinte, é um louvor que é profético. Por que profético? Porque é só para quem crê. A gente pode sapatear, rodar, profetizar aqui na frente. Se você não aceitar a profecia, ela cai por terra. Recebe nesta noite como profecia. A carta de afronta, nessa noite não vai ficar na tua casa. A carta de afronta nessa noite não vai ficar na tua família. Ezequiel começa a fazer a oração. E Ezequiel logo lembra daquele que mora no alto e no sublime trono. Ele começa a enviar a carta, ele começa a direcionar a carta para aquele que é grande, para aquele que é maior, para aquele que está conosco. Nós não estamos sozinhos nesta guerra, nós não estamos sozinhos nesta peleja. Essa carta vem bater na minha casa, mas eu entrego aquele que pode, eu direciono aquele que pode. Aleluia. Palavras de afronta, escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em panos de saco, te apresento meu clamor. Dias de angústia, de perseguições, dias de vergonha. Mas sei que meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os meus olhos, Senhor, e vê Criador dos céus e da terra, salva-nos nas tuas mãos agora, e todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha. Mas sei que meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Apresenta para ele. Apresenta para ele a tua carta. Apresenta para ele as afrontas. Apresenta para ele a tua terra, a tua cidade, o teu território. Mostra para ele as afrontas. A resposta de Deus para a tua vida nesta noite. Ouvi, filho meu, a oração que fizeste. Ele tomou conhecimento da tua carta. Ele tomou conhecimento da tua história. Ele tomou conhecimento da tua aflição. Por amor de mim, mas cerca do inimigo, digo assim, não corres perigo, zomba dela, ó filha de Sião. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Olha Deus te dando vitória nesta noite. Olha o inimigo batendo em retirada. Olha o inimigo saindo, porque o território é dele. No seu nariz e um veio na tua boca, e farei voltar por onde veio, e contra ti uma flecha atirará. Despreza e zomba Do inimigo enquanto ele foge, não foi foi contra ti que blasfemou.
levantou a voz arrogante. Porém o anzol do seu nariz e o freio na sua boca, e farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Creio! Aleluias! Olha Deus te protegendo. Olha Deus guardando a tua casa. Olha Deus guardando a tua família. Olha Deus guardando a tua vida. Nenhuma flecha. Nenhuma flecha. Ah, Jesus, isso é Deus lindo. Irmãos, eu quero nesta noite, pode continuar louvando, eu quero que nesta noite você entenda o seguinte: o céu nesta noite se moveu em favor da tua carta. O céu nesta noite se moveu em favor da tua causa. Eu sei que meu Deus não é como os outros, feito por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Contra ti nenhuma flecha atirará. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tu pode aplaudir a Deus nesta noite. Você pode aplaudir aquele que toma conta da tua casa, da tua vida, do teu território. Você pode aplaudir, glorificar aquele que está te garantindo vitória nesta noite. Aleluia. A igreja, podeis assentar nesse momento. Eu quero te perguntar nesta noite se tem alguém neste lugar que ainda não serve a esse Deus que peleja a nossa guerra. Esse Deus que nesta noite se revelou como grande. Tem alguém neste lugar que ainda não serve a esse Deus e deseja entregar sua vida para Jesus? Se tem alguém, levanta a mão, faça um sinal para que a igreja possa te conhecer. Se tem alguém entre nós que deseja esse Deus que guerreia, que peleja, que guarda, que protege, que livra, eu estou te convidando, vem à frente. Tem alguém nesta casa, nesta noite? Amém. Se não tem, que Deus possa estar dando uma nova oportunidade. Entenda uma coisa: a tua carta foi lida nesta noite. Amém.